Você sabia que a morte súbita é uma das principais causas de morte no mundo e pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento? Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que parecia estar bem, mas faleceu sem nenhum aviso. O que causa isso? Será que é possível prevenir? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a morte súbita, desde as causas até como se proteger. E fique até o final, porque vou compartilhar dicas valiosas que podem salvar vidas, incluindo a sua. Olá, eu sou o Dr. João Alfredo Balbinotti, cardiologista em Porto Alegre, além de clínico geral e pneumologista. Estou aqui para te ajudar a recuperar sua saúde e viver com mais vitalidade. Seja bem-vindo ao canal que traz informações práticas e inspiradoras para você ter mais saúde e uma vida mais longa. Vamos lá! O que é morte súbita e por que ela acontece? Iniciamos com uma pergunta que intriga muitas pessoas. O que é de fato a morte súbita? Ela ocorre quando uma pessoa falece de forma inesperada, geralmente até 1 hora após os primeiros sintomas. E o mais alarmante, na maioria das vezes, está ligada a problemas cardíacos que poderiam ser evitados. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 325 mil pessoas sofrem morte súbita todos os anos. Mas quais são as causas por trás disso? Algumas delas podem estar afetando você sem você saber. Quer saber se você ou alguém que você conhece está em risco? A seguir, vou detalhar as principais causas de morte súbita. Principais causas de morte súbita. As causas da morte súbita variam, mas a maioria está associada ao coração. Vamos destacar as mais comuns: infarto, fibrilação ventricular, doenças genéticas e até problemas nas válvulas cardíacas. E não para por aí. Outras condições, como coágulos no pulmão, AVCs e até traumas graves, também podem levar à morte súbita. E você sabia que drogas, como cocaína, também estão entre os fatores que desencadeiam esse problema? É assustador, mas é a realidade. Mas será que existem sintomas que podem nos alertar antes de que algo tão grave aconteça? Vamos descobrir isso agora. Sintomas que podem ser sinais de alerta. Embora a morte súbita aconteça sem aviso na maioria dos casos, e por isso essa denominação de morte súbita, existem sinais que podem aparecer antes. Sintomas como aperto no peito, falta de ar, tontura ou cansaço inexplicável são comuns, mas muitas vezes são negligenciados. Esses sinais podem ser a única chance de prevenir algo mais grave. Então, preste atenção ao que o seu corpo está tentando dizer. Falando em risco, quem está mais propenso a sofrer morte súbita? Você pode se surpreender com os dados que vou te apresentar. Quem está mais em risco? É importante entender que a morte súbita não escolhe idade ou gênero, embora seja mais comum em homens acima de 40 anos. Dá uma olhada nesses números. Existem estudos que indicam que a morte súbita é responsável por uma parcela significativa de mortes naturais em adultos. Por exemplo, estima-se que a morte súbita seja responsável por 15% a 20% de todas as mortes naturais em adultos. De acordo com uma publicação na Academia Brasileira de Medicina, a morte súbita afeta cerca de 0,1 a 0,2% da população mundial, tornando-se uma das principais causas de óbito em adultos. No Brasil, estima-se que ocorra cerca de 300 mil casos anuais, sendo a maioria associada a problemas cardíacos. Já um estudo, esse realizado no Serviço de Verificação de Óbitos de São José do Rio Preto, São Paulo, analisou 2.066 autópsias entre 1993 e 2002. Constatou-se que 37,93% dos casos foram de morte súbita. A idade média das vítimas foi de 61 anos, com predominância no sexo masculino. A principal causa identificada foi o infarto agudo do miocárdio,
48,71%. Frequentemente associado à aterosclerose, 80%. Já estudos internacionais indicam que a prevenção de morte súbita em atletas varia de 0,28 a 1 por 1.000 atletas. E a miocardiopatia hipertrófica é responsável por 25 a 36% dos casos. E aqui vai um dado chocante. Muitos acidentes de trânsito, afogamentos e quedas são, na verdade, causados por morte súbita e não por imprudência. E se você quiser aprofundar a análise, vou deixar os links dos estudos citados na descrição desse vídeo. Agora que você sabe quem está em risco, vamos ao que realmente importa: como prevenir. E agora que você sabe quem está em risco, vamos ao que realmente importa: como prevenir. Fica comigo que vou te dar dicas práticas que podem salvar vidas. Como prevenir a morte súbita? Prevenir a morte súbita é possível? A boa notícia é que muitas estratégias estão ao nosso alcance. Primeiramente, faça exames cardiológicos regularmente, especialmente se você tem histórico familiar de problemas cardíacos. Controlar a pressão, o colesterol e o diabetes é fundamental, assim como evitar tabagismo e drogas. Por outro lado, as arritmias cardíacas devem ser tratadas. A isquemia cardíaca deve ser resolvida através de pontes de safena, colocação de stents ou medicamentos. E no caso de miocardiopatia, deve ser medicado para evitar que haja morte súbita. Eu sei que a morte súbita pode parecer algo impossível de prever, mas com informações e cuidados adequados, muitos casos podem ser evitados. E o que você pode fazer hoje? Marque seus exames, cuide de sua saúde, incentive quem você ama a fazer o mesmo. Você pode não perceber, mas essas simples ações podem salvar vidas, inclusive a sua. Se você achou esse vídeo útil, compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre saúde. Como a maior incidência de morte súbita recai sobre os homens e os homens normalmente são mais reativos do que preventivos, quando falamos em cuidados com a saúde, assista esse vídeo onde detalho quais são os exames essenciais para o coração. Até o próximo vídeo.